Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Espero que vocês estejam bem, vocês estejam assim com os ouvidos do coração atentos para o que Deus vai falar esta noite. Eu estava aqui debruçado meditando em algo que pensei o dia todo para falar com os irmãos. Nós estamos num período que nós estamos orando pelas famílias. O Satanás tem se levantado contra as famílias de uma maneira muito rigorosa, não é? E contra a liderança, não é? Que você possa, assim, essa palavra possa servir de consolo, conselho, conforto, edificação para o teu coração, para esse período de tempo. Que Deus abençoe os irmãos, não é? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quero voltar a falar para os irmãos, é importante que você escreva curtir, que você faça um comentário, que você compartilhe, porque outras pessoas poderão ouvir a palavra de Deus, ser alcançadas. Irmãos, vamos fazer uma oração nesse instante, depois vamos abrir a palavra de Deus. Não quero ter uma palavra longa esta noite, quero ser sucinto, mas quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus. Então vamos orar. Quero convidá-los para nós orarmos ao Senhor. Quando oramos, nós falamos com Deus. Quando falamos com Deus, Deus não é mudo, Deus não é surdo, e Deus se agrada quando a gente procura conversar com Ele, e Ele tem prazer em nos responder. A nossa oração não fica sem resposta, até um não de Deus é uma resposta, e é a melhor resposta que tem. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, não é? Querido Pai Celestial, nós queremos colocar diante do Senhor nesta hora a igreja do Senhor que está reunida online esta noite. Boa parte dela propôs no seu coração estar aqui ouvindo a Tua palavra. Eu quero te pedir por cada um deles, quero pedir, Pai querido, pelos que estão os de perto, os de longe, em toda parte, parentes do sul que estão nos ouvindo, gente de fora, de Volta Redonda, gente de São Paulo, do Rio, gente daqui da igreja, da cidade. Nós queremos colocar a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. Pedir, Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de rebelião, toda desobediência, toda ordem diabólica, toda obra da concorrência caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Oro, Deus, para que esse exército poderoso de Deus que está se levantando possa, Pai querido, ser, Pai querido, sal e luz aonde quer que estejam. Que esse tempo de dificuldade, Pai querido, possa cair por terra em nome de Jesus, que eles possam superar todas as equações. E também, Pai, na saúde dos irmãos, eu quero te pedir por esse rapaz que está na UTI, por essas pessoas que estão doentes. Quero pedir, Pai Celestial, por aqueles que estão, ó Deus, com opressão diabólica, estão, Pai querido, vivendo uma vida dissoluta, fora da palavra de Deus. Aqueles que estão em desobediência, oro por eles, peço que o Senhor os reconcilie, peço que o Senhor os cure, peço que o Senhor os liberte, em nome de Jesus. Cura os enfermos. Senhor, também envia Teu Espírito Santo agora, trazendo revelação da palavra que nós estamos ministrando, que vamos falar nesta noite, que o Teu Espírito Santo revele esta palavra poderosa no coração de cada pessoa. Ela é poderosa porque ela não é minha, ela é do Senhor. Então, se é do Senhor, não há limites para o poder do Senhor, para aquilo que Deus quer fazer. Então nós queremos, em nome de Jesus, te pedir Tua bênção, pedir Tua graça, Tua sabedoria sobre a vida de cada pessoa. Boca que fala, ouvido que ouve, sejam grandemente abençoados pelo Senhor nesta noite. Cura enfermos, liberta cativos, salva perdidos, dá vista a cegos, põe em liberdade os presos, manifesta a Tua glória, enche do Teu Espírito Santo, traga dons espirituais, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. Dá o crescimento à Tua igreja, primeiro o crescimento para cima e depois o crescimento para os lados. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias junto comigo no capítulo 5 de Efésios. Efésios capítulo 5,
versículo 22, nós vamos ler até o verso 33, vamos ler depois o capítulo 6, versículos 1 até o versículo 4, 6 de 1 a 4, vamos lá. Texto da palavra de Deus, Efésios, capítulo de número 5, verso 22. Eu vou ler aqui a instrução da palavra de Deus e depois nós vamos fazer um comentário e orar pelas pessoas que têm suas famílias. Eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito, irmã Neuza também, Deus abençoe, Deus tem um propósito na vida da igreja, Deus quer abençoar a sua igreja, e a igreja ela é formada de pessoas. Pessoas não nasceram de uma árvore, pessoas não nasceram de uma cegonha, pessoas nasceram de um pai e de uma mãe, tem uma casa onde moram. Então, pessoas são famílias, não é? Deus tem o maior interesse, porque família é um projeto divino. Eu não vou entrar no detalhe que você já conhece, que você já ouviu. Quero fazer leitura de um texto aqui, quero falar do que Deus é capaz de fazer nesse tempo, porque toda quarta-feira, as próximas 3 quartas-feiras, nós vamos falar sobre este assunto. Lembrar também que domingo próximo é a ceia do Senhor, não é? E lembrando aos ausentes irmãos da casa que não têm ido aos cultos, nem presencial e nem no online. Sinto demais, fico muito triste, esperando que Deus, através do seu Espírito, toque a tua vida de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O texto de Efésios, capítulo 5, vai trazer um ensino poderoso de Paulo à igreja do Senhor em todos os tempos. Naquela época, na época de hoje, até o dia que Jesus voltar. Isso é imutável. Diz assim: vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. O sistema hoje é totalmente contra isso, mas você vai para a palavra de Deus. Verso 23 diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, do mesmo jeito que a igreja está sujeita a Cristo, do mesmo jeito também as mulheres o sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Não adianta eu dizer isso para uma mulher que não é convertida, para uma mulher que nunca entregou sua vida para Jesus, ou que está aí, caminhando numa igreja, numa denominação, como hoje eu falei com pessoas com enorme carência nos seus casamentos. Então ouve a palavra hoje à noite: não, eu tenho culto na minha igreja. Então, querido, se você não resolveu o teu problema lá, vem ouvir a palavra. É mais importante você ficar aqui e ouvir a palavra de Deus. As pessoas parece que aprenderam uma caminhada religiosa e gostam de ir num determinado lugar em que alguém tem um óleo ungido vindo de Israel, e eu não sou contra Israel e não sou contra a unção com óleo, só que a unção tem um outro propósito. Não adianta, irmãos, não adianta inventar para leigos é uma coisa, para falar para quem conhece a verdade é outra coisa. Então você pegar um óleo, ministrar na cabeça e os teus problemas acabaram. Eu queria deixar claro que evangelho não é tabajara. Seus problemas acabaram. Você ungiu com óleo, vai para casa, continue vivendo a tua velha vida, vivendo do mesmo jeito, só que foi ungido com óleo. Meu problema já resolveu com meu marido, outros com a sua esposa. Para que eu estou indo em culto? Para que ler Bíblia? Para que orar? Para que buscar a Deus? Não é assim. O novo nascimento implica numa nova mudança de vida, é uma vestimenta nova, vestidos de Cristo, revestidos de Cristo, poder do Espírito Santo, vida abençoada, vida mudada, vida transformada, filhos que glorifiquem o nome do Senhor. É incrível, mas nesse século o diabo ainda continua trabalhando e usando a Bíblia, e as pessoas caindo nessas ciladas do inimigo por aí. Então preste bem atenção. Olhe só, o Espírito Santo de Deus tem um propósito. Casamento não é abobrinha, casamento é uma coisa muito séria, é mais sério do que a gente possa imaginar. Casamento é obra de Deus, é através do casamento que nós somos sal, somos luz. Não é sal do céu e nem luz do céu,
Nós somos sal da terra e luz no mundo. Nós precisamos entender que isso que nós recebemos é para glorificar a Deus na terra. Para ser igual ao mundo é trevas. Então diz aqui a palavra de Deus, assim como a igreja, e ele pega 2 exemplos para explicar. Mas a mulher tem que se sujeitar ao seu marido. Se ela não é crente, não vai adiantar explicar isso para ela. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, precisa nascer de novo. Porque está explicando aqui a igreja. Se você não conhece a igreja, se você diz, não, igreja para mim é aquela igreja ali onde eu congrego, então você não entende de igreja. Você acha que igreja é um lugar. Igreja, eu sei, igreja somos nós, então você mudou de vida. Você não mente mais, não rouba mais, não dá falso testemunho, você é obediente à palavra, você rouba no dízimo, nas ofertas, você é mentiroso, mentirosa, ou você mudou de vida, porque você ama, você ama todos ou ama só as pessoas da panela? Se houve uma mudança radical, então você vai entender o que está escrito na palavra de Deus. Então ele explica como é que a mulher deve se sujeitar ao marido. Assim, de sorte que assim como a igreja é o corpo de Cristo, é sujeita ao cabeça, ninguém vai ver a igreja mandando em Jesus. Eu ordeno, Jesus, que tu faças tal coisa. Irmão, isso é história para boi dormir. Não pode ser. A igreja é o corpo do Senhor Jesus, ela é sujeita a Cristo. Então, deste mesmo jeito, a igreja, a mulher é sujeita a Cristo, em tudo a seus maridos. Aí ele entra na parte do marido. E vós, maridos, amem a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui vem o outro lado. Nós somos, então, o corpo do Senhor. Muito bem, a igreja, o marido representa Cristo. Cristo deu a vida, desceu dos céus e veio a este mundo e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário, não é? A cruz foi a caneta que escreveu com sangue a nossa salvação. A cruz é a caneta de Deus que escreveu salvação com a tinta de sangue e mudou a nossa história. Então eu não posso imaginar que alguém que nasceu de novo tenha uma velha vida, estupim curto, mau caráter, ele possa odiar a esposa. Pelo contrário, tem dificuldade de amor, dobra o teu joelho e diz, Senhor, me coloca amor no meu coração. Esposa não é sujeita, Senhor, revela isso ao meu coração, muda a minha vida. E vós, marido, amem. Por quê? Porque Cristo fez isso, amou a igreja. De que maneira? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para quê? A fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma mulher irrepreensível, uma igreja irrepreensível. Não foi para a gente frequentar um culto. Eu vou mais nos congressos, eu gosto de ir mais nos dias do louvor. Não, eu gosto de ir mais nas orações. Não, eu gosto de ir mais no dia que aquela irmã faz aqueles cultos de oração à tarde, ou lá para receber revelação, porque ela vai orar eu, né? Ela vai orar eu lá, e vai profetizar, vai falar coisa que... O que Deus falou aí a respeito de mim? Deus manda te dizer que os teus problemas daqui a pouco serão solucionados. Deus está entrando com a providência e vai levando as pessoas no bico. As pessoas vão vivendo assim. Não é isso, o evangelho não é isso. O marido precisa santificar, amar a esposa do jeito que Cristo ama a igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A água é a palavra de Deus. Purificar, tirando a sujeira, limpando, treinando a esposa. Onde é que está escrito isso? No verso 27. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Deste jeito, verso 28, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu vejo às vezes, em determinadas reuniões em que vem muita gente de todo canto, você vê, maridão, cadê a Bíblia? Está lá com a minha mulher. Então a esposa carrega a Bíblia dele.
Nem a Bíblia o homem carrega. Pergunto, ele lê a Bíblia quando? Nunca. Ele sabe para falar o que para a esposa da palavra de Deus? Nada. Você está lendo a Bíblia, mas não, porque agora estou com um problema na minha vista. Então ele não lê a Bíblia, querido, porque está com problema na vista. Ora a Deus para Deus curar a tua vista. Dá um jeito, compra uma Bíblia com letra grande, compra uma lupa, compra um negócio aqui assim, ó, e coloca em cima e vai abrir a Bíblia e vai ler, em nome de Jesus. A tua esposa precisa ver você lendo a Bíblia, precisa ver você estudando a palavra. Há muita coisa que precisa ser mudada. O diabo ri, sabe? O sistema comunista, o sistema socialista morrem de rir porque os crentes não seguem a palavra de Deus, são engambelados por uma agenda do inimigo que está por aí. Então, queridos, assim devem os maridos amar. Afinal de contas, diz o verso 29, nunca ninguém odiou a sua própria carne, pelo contrário, a pessoa alimenta e sustenta como Cristo, como o Senhor, a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu nem vou entrar aqui no detalhe, porque o assunto não é esse hoje. De maridos que não saem da casa da mãe. Todo dia tem que ir na casa da mãe dele. Querido, tu é casado, querido. Em nome de Jesus, irmão. Cuida da tua esposa. Aí a mãe dele se mete no casamento dele. Diz, ela está passando a tua camisa que nem eu passava, ela não passa que nem eu. Ela faz o bife do jeito que eu fazia para você, ela nem frita o ovo do jeito que eu fritava para você, e vai colocando um ardil do inimigo na tua cabeça, e um dia tu começa a ver os defeitos da tua mulher. Minha mãe tem razão, minha santa mãezinha tem razão. E a Bíblia diz, deixará, não significa anulará a tua mãe, não significa zera ela para lá, some mãe daqui, não é isto. Mas a esposa precisa ter um papel, o marido precisa ter um papel, a esposa precisa ver o marido tem prazer de ir nos cultos, o marido tem prazer de ouvir a palavra, o marido tem prazer de ler a palavra de Deus, o marido é sujeito, o marido se alimenta da palavra. Então o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. E aí o verso 32 mata toda essa charada, como se diz assim, diz assim, ó, por isso, grande é este mistério, verso 32, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está simbolizando Cristo e a igreja. Bem, você já sabe de tudo isto. Você já sabe também que assim, também cada um de vós em particular ame a sua própria mulher. E também diz assim, e que a mulher, a sua própria mulher como a si mesma, e que a mulher respeite o seu marido, ou reverencie o seu marido. Isso se tornou uma palavra torpe no ouvido de muita gente. E o capítulo 6 diz, filhos, obedeçam a vossos pais. É outra coisa que nesses últimos tempos os filhos têm cumprido a agenda do inimigo, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo os pais. O pai tem medo de falar com o filho porque a coisa encrespa. Diz assim, ó, é justo isto, diz assim a palavra de Deus, e essa palavra vai se cumprir. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E diz assim, e vós pais, não provoquem a ira acraseado a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Provocar a ira aos filhos não é aquilo que os irmãos pensam, de deixar o filho irado porque você está o corrigindo. Provocar a ira a vossos filhos significa deixar os filhos viverem a própria vida, deixá-los soltos a seus próprios sentimentos. Eles vão viver a vida deles morando debaixo do teu teto. Eles têm que viver a vida deles enquanto são solteiros debaixo do teu teto. Eles têm que viver uma vida de sujeição. Casou, aí é com o marido. Casou, aí é a esposa e o marido. Aí é a estrutura de Deus na casa deles, na vida deles. Mas enquanto são solteiros, eles têm uma dependência, eles têm que obedecer à instrução que os pais dão. E também fala de servos obedecer aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não é? Falando de como devem ser os patrões que são cristãos, como devem ser os empregados que são cristãos. E a palavra de Deus diz que você deve obedecer ao patrão bom, o patrão mau e o patrão mais ou menos.
A Bíblia não manda você desobedecer nenhum nem outro. Ele não sabe o que está fazendo, sabe? Faça. Você pode sugerir, patrão, você está pedindo para eu fazer isso aqui, mas pode dar uma zebra aqui. Faço assim mesmo? Mas se o senhor quiser, eu faço assim, porque aqui pode quebrar, aqui pode não dar certo. O senhor quer que faça? Não, eu quero que faça desse jeito. Ok, estou fazendo como o senhor pediu, então. Agora, se for muito grave, olha só, isso aqui o senhor vai ter problema. Vamos chamar uma testemunha, o senhor vai ter um prejuízo muito grande aqui, mas se sujeite ao seu patrão. É muito comum hoje, eu saio e vou para o supermercado, ver um caixa onde está me pagando, onde eu estou sendo atendido, conversando com o caixa do outro lado, contando que ele está enviando currículo, não sei para onde. O patrão está todo dia, o patrão está ali impressionado porque tem um caixa bom, ele arrumou um cara que vai trabalhando no caixa, um cara que é rápido, e ele mal sabe que o camarada está ali, sabe, bolando a saída dele, da empresa dele, está indo embora da empresa dele, e ele não está sabendo, porque o cara está traindo ele, e o cara é crente. Que tipo de crente é esse? Meus queridos irmãos, sabe, meus irmãos, esses últimos tempos tem sido assim um tempo em que tem trazido muita preocupação, especialmente para mim, e eu creio que para muitos outros pastores também. Preocupação da igreja das famílias da igreja. Tenho me preocupado com coisas que as pessoas estão se preocupando demais, tipo assim, a besta, o anticristo. Isso já é o sinal da besta? Não, porque estão colocando agora o Pix, esse sinal, hoje está no celular, mas vai ser colocado debaixo da pele. Seria isto o sinal da besta? Seria isto já o anticristo? E ficam com preocupações, pessoas que saem das suas congregações e viajam para lugares distantes, pagam hotéis, despesas, não dão oferta no lugar onde estão servindo, onde estão sendo alimentados, e gastam, investem uma forma tão tremenda lá num evento, não sei aonde que ele vai, e neste evento ele vai escutar, porque lá está sendo falado sobre o Apocalipse, lá vai ser falado sobre o anticristo, a besta, o falso profeta e tantas coisas. Eu queria esta noite dizer para os irmãos assim, que eu não vou falar sobre esse assunto, não espere de mim trazer esse enfoque, porque a gente muito preocupada com coisas, ao invés de se preocuparem com aquilo que é básico, feijão, arroz, bife, ovo e uma batatinha de vez em quando. Deixa eu falar com os irmãos, eu estou falando no sentido assim figurado, estou falando assim, amar a esposa, obedecer ao marido, ensinar os filhos se sujeitarem a seus pais, não faltar culto, priorizar a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, dar o primeiro lugar ao Senhor, coisas básicas, do que ficar se preocupando, desenvolver o seu casamento, ganhar gente para Jesus, é um assunto que não se fala mais. Ganhar gente para Jesus, quem ganhou uma pessoa para Jesus este ano é muito raro. Se vê mais pessoas se desviando, deixando o evangelho, do que ganhando gente para Jesus. Isso é muito triste. Eu queria dizer nesta noite que Deus quer intervir na história. Eu quero trazer uma palavra profética. Você sabe desse assunto de marido tem que abrir a porta do carro, amar a esposa, esposa tem que ter carinho com o marido, essas coisas que você já sabe. Deus pode intervir. Eu quero dizer para você uma coisa, que Deus quer intervir na história através de mim e através de você. Mas você precisa ser nascido de novo. Senão você vai aprender e não coloca em prática. É através de você que é salvo, nascido de novo, com responsabilidade sobre a tua família, com responsabilidade sobre o teu casamento, marido, estou falando aqui. A primeira responsabilidade é do homem. Deus vai cobrar do homem, independente de qualquer circunstância, se você acredita ou não. Deus vai cobrar do marido. O que você fez com a minha herança? Diz a Bíblia que os filhos são herança do Senhor, você já sabe. Nós somos, irmãos, a comunidade dos santos, que foi chamada por Deus para transformar o mundo. Nós vencemos, irmãos, tantas coisas, sabe? A igreja, ela é formada com
com vencedores. Vencemos o iluminismo, o Império Romano, a opressão religiosa, vencemos o inimigo. A palavra de Deus nos diz, no Salmo capítulo 1, eu quero fazer esta leitura junto com você, se você me permite, lá no Salmo 1, se você tem a Bíblia perto de você, se não, eu vou fazer menção desta palavra aqui, e você já conhece esse Salmo, porque há uma conspiração do mundo religioso contra a igreja, há uma conspiração desse sistema todo que aí está. Deixa eu te mostrar uma coisa, aqui tem alguns livros, não é? Sobre família, aqui a última flecha, aqui ó, arrume a sua casa, e tantos outros. Esse escritor aqui, por exemplo, Amaury Costa, ele fala a respeito da restauração, da cura da família, está falando de uma família líquida. O que é a família líquida? Ela vai se adaptando ao sistema, o sistema está impondo circunstâncias. Teu marido não presta, chuta ele, Deus quer a tua felicidade. Aonde está escrito isto? Tua mulher não presta, tua mulher não sei o que, chuta ela, arruma outra, Deus quer a tua felicidade. Então no Salmo 1 diz que, porque as nações conspiram e os povos imaginam coisas vãs, e que os reis da terra, eles se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias, sacudamos de nós as suas algemas. Agora diz a palavra de Deus no verso 4, que aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles, porque Deus diz o seguinte: esse pessoal que está se levantando contra, eles vão se ver comigo, está escrito na palavra, e o Salmo 1 todo ele vai mostrar isso, porque Deus colocou este filho, ele diz: eu ungi o meu rei, o filho dele, o Messias, né? E ele proclama o decreto do Senhor, ele diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e ele pediu e Deus deu, e os fins da terra por possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Portanto, ó reis, abram o olho de vocês, sejam prudentes. Diz assim, ó: deixai-se instruir, juízes da terra, homens da terra, porque juízes aqui está falando de gente que fica avaliando entre o que o sistema está falando, ele faz o seu próprio juízo, e o que ele entende da Bíblia, o que Deus diz, ele diz: não é bem assim, porque Deus é amor. E agora nós estamos numa proclamação muito grande da graça em toda parte, que pega a graça e coloca ela numa feira. Está todo mundo dentro do barco, acabou, a pessoa não tem que orar, não tem que buscar Deus, não tem que jejuar, não tem que viver uma vida santa, vive uma vida podre, mas está salvo pela graça. Não é assim que a banda toca. Graça é uma ferramenta que diz: você não merece, e você vem para cá, e estando na graça de Deus, você é agradecido a Deus, você vai viver uma vida piedosa de acordo com o modelo da palavra do Senhor. E ele diz assim: sirvam o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor diante do Senhor, não é de qualquer maneira. E diz o último versículo: beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que se refugiam em Deus. Falo para vocês assim, que o Deus Todo-Poderoso está vendo tudo isso que está acontecendo, esta agenda do inimigo, que essa agenda de reis da terra, de figuras da terra que são contra a palavra de Deus, de partidos políticos no mundo inteiro que são contrários ao reino de Deus e à sua palavra. Vejam só, eu quero dizer para os irmãos assim, que Jesus não é uma utopia, Jesus não é utópico. Jesus, ele é cristópico. Guarde essa palavra, se ela é nova para você, amém, para mim também. Olha só, porque Jesus é o fim da história, Jesus é o final da história. O reino de Deus é a realidade final. Diz a palavra de Deus assim, que nós acabamos de ler aqui no texto aqui assim, ó, que o Senhor é rei. No final tudo vai convergir em Cristo. Então não bata de frente com Deus. Famílias, a igreja, as famílias são
os chamados os milhares de Davi, que a Bíblia fala, que vão ser o fermento. E aqui eu falo no fermento, mas não no fermento que leveda a massa no mau sentido, como está lá na parábola, mas falo aqui no fermento no bom sentido, aquele que dá forma à massa. E nós somos, como diz a palavra de Deus, a luz do mundo. Nós não somos a luz da igreja, a luz é Cristo. Nós somos a luz do mundo, então Cristo nos ilumina e nós então iluminamos o mundo. Eu estou aqui, por exemplo, com um iluminador aqui em cima de mim, aqui, ó, que está me esquentando a testinha aqui, ó, mas aqui, ó, ele bate aqui e reflete para frente. Nós refletimos a luz de Cristo, não temos luz própria, a nossa luz é o Senhor. Também nós somos o sal da terra, nós não somos o sal do céu, nós somos o sal da terra, porque preste atenção, vós sois o sal da terra. Porque a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra? Porque a terra precisa desse tempero, e nós somos assim. Eles têm que olhar para nós e sentir o gosto, o desejo de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus. Então, nesse quadro, você e eu temos recebido da parte de Deus. Eu quero que você guarde bem essa palavra, você que ainda está aí, porque eu já vi que passou muita gente por aqui, mas que passou e já passou, já está em outro lugar. Esse é o problema da rede social. Mas você que ainda está aí, Deus colocou na nossa mão, através deste livro, da sua palavra, e eu até estou com uma palavra aqui, uma Bíblia aqui, a King James nova aqui, ó, para não mexer na outra aqui, está aqui, ó. Nós temos uma palavra. Nesta palavra está escrito aqui que Deus nos deu papel, caneta na mão, Deus nos deu tinta, pincel, Deus nos deu ferramenta. A Bíblia diz que a palavra dele é o martelo que esmiuça a pedra. Nós temos o instrumento de Deus para mudar esta realidade. De que maneira? Reagindo. Mundo, obedeça a palavra de Deus. Espírito maligno, sai em nome de Jesus. Espírito maligno, eu te resisto em nome do Senhor Jesus. A esposa ranzinza, eu resisto esse espírito que está nela. Não ela, o espírito que está nela. Marido ruim, eu te resisto em nome de Jesus. Não a ele, mas o espírito que está nele. E você pode mudar. Mas a agenda do mundo diz: larga esse camarada, larga essa mulher para lá, vai ser feliz. Ninguém é feliz neste mundo sem Jesus. Fora do padrão de Deus, ninguém é feliz. Nós não podemos ser conformados com este mundo. Diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: e não sejais conformes este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Aí vocês vão experimentar o que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus nos fala, e eu quero fazer questão de ler esse texto aqui, irmãos. Está em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Rapaz, eu achei que minha Bíblia não tinha Isaías aqui. Isaías 61, olha que coisa linda. Versículo 4. Aliás, todo Isaías 61 aqui é muito interessante. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por acaso o Espírito do Senhor está sobre ti? Então, porque Ele me ungiu para apregoar boas novas aos pobres, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos que estão presos a esse sistema, não é? E anunciar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que seja lhes dado ornamento, né, por cinza, trocar o padrão que eles têm pelo padrão de Deus, não é? Diz assim: eles vão se chamar agora árvores do Senhor, justiça, alegria no lugar de tristeza, plantação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através do sal da terra, através da luz no mundo. Agora, o versículo chave que eu queria trazer para os irmãos aqui é o versículo 4. Ele diz assim: vocês vão ser chamados assim, ó, reedificarão as ruínas antigas. Foi esse o chamado do Senhor para mim e para você.
edificar as ruínas antigas, a restauração dos lugares há muito devastados, renovar as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Nós somos chamados, queridos irmãos, para restaurar esse tipo, não viver a agenda da concorrência. Nós somos chamados para viver aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é viver assim debaixo do tacão do inimigo. O mundo vai mal, nós também vamos mal. Não, tem pandemia, mas nós estamos de pé. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso. Nós abrimos nossa boca e clamamos a Deus. Nós temos um Deus vitorioso habitando dentro de nós. Nós temos, sabe, o futuro está nas mãos de Deus através de nós aqui na terra, porque Deus vai nos usar como ferramenta para mudar a história das pessoas na terra. Isaías capítulo 58, está bem aqui pertinho, e o versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: os que de ti procederem edificarão lugares. Então vejam só, eu quero que os irmãos entendam que há muitas pessoas que estão nascendo no Senhor nesses dias, estão vindo para o Senhor nesses dias, estão sendo salvos nesses dias, crentes estão experimentando o novo nascimento a partir de agora. Eu falo crente porque o diabo também é crente. Então eu estou falando de crentes que nascem de novo, se tornam nascidos de novo, uma nova criatura, e aí vivem para o Senhor, estão experimentando algo novo. Então os que de ti procedem edificarão lugares antigamente assolados, casamentos assolados, filhos assolados, vidas assolados. Não é? Eu quero profetizar essa verdade na tua vida. Vejam só, ao invés de sair por aí procurando congresso, congresso aquilo, querido, busque o arroz e o feijão. Para que você foi chamado? Você foi chamado para isso aqui, ó. Levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador de brechas. Como é teu nome? Pedro. Então teu nome a partir de hoje é reparador de brechas. Escreve isso em algum lugar. Escreve isso no espelho do banheiro da tua casa. Você se levantou, a esposa está lá assim com um rosto ruim. Você diz assim: hoje vai ser aquele dia. Não faça isso. Você diz: eu sou reparador de brechas. Aquele marido se levantou tinhoso naquele dia. Diz que é crente, canta, toca, faz, prega, chuleia, caseia, prega botão, mas aí você diz o seguinte: ele parece uma coisa lá, aqui é outra. Não chame ele pelo apelido do diabo, por aquilo que o diabo tem colocado, mas chame ele assim: ele vai ser um reparador de brechas. Eu também sou uma reparadora de brechas para a glória de Deus. Então você vai viver uma vida segundo é o padrão da palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus 16, a segunda parte do versículo 18, diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Então eu diria assim: as portas que te abriram no inferno não vão prevalecer, mas a porta do Senhor, a porta do céu, a porta da palavra, é essa que vai prevalecer. Essa é muito mais forte. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o conselho que eu queria deixar para você e para mim também? Seja a solução para tua esposa. Esposa, seja a solução para o teu marido. Pais, sejam a solução para os seus filhos. Sejam a solução para os irmãos da igreja. Não seja murmurador, questionador, crítico. Sabe, leva o teu casamento a ser um modelo que o mundo precisa ver. O futuro existe. Preste atenção no que eu vou dizer para você nesta noite. Há um texto em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, e há muita gente falando assim: antigamente que era bom, antigamente nós orávamos, antigamente nós jejuávamos, antigamente nós... Não diga, diz o texto de Eclesiastes 7:10, que os tempos passados são melhores do que os tempos de hoje. Não, você deve falar o seguinte: que os tempos agora, o tempo que nós estamos vivendo é melhor do que o passado, porque o futuro poderoso de Deus vai ser através de nós, vai avançar, vai ser
poderoso, vai fazer um estrago no reino das trevas e vai edificar e vai levantar. Você é um edificador, reedificador, você é um reparador de brechas, você é comprado com o sangue de Jesus Cristo. Sabe, João 16:33, Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. E Jesus disse outra vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Por que eu vou andar seguindo o conselho do mundo, o conselho político do sistema mundano? Eu vou seguir o conselho da palavra de Deus. O que Jesus disse? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. João 8:32. E para finalizar, irmãos, nós fomos chamados nesses tempos para ser animados, para ser empolgados. Jesus disse assim, tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Jesus viveu uma época braba, difícil, complicada. Ele veio aqui e mostrou o padrão do Pai. Ele disse assim, ele disse: tende bom ânimo, diz a palavra de Deus. Porque, irmãos queridos, preste atenção, há muitos profetas do caos nesses últimos tempos, muitos marqueteiros do diabo. Eles promovem a agenda da concorrência. Vamos falar sobre não sei o que, mas não toca na ferida, que o problema está lá na família, que precisa ser resolvido. Marido, mulher, é lá que as pessoas chegam, do culto e se transformam naquilo que eles são de fato, na realidade deles dentro de casa. Aí é uma luta para ir no próximo culto ou nem vão, porque não tem prazer de estar. Como disse no culto passado, comem as coisas na rua e não tem prazer de comer a comida de Deus. Você faça diferente a partir de agora. Você não vai andar de acordo com esses que promovem a agenda do diabo, a agenda da concorrência. O diagnóstico do mundo, para encerrar, é um diagnóstico muito ruim, mas o prognóstico, guarde uma coisa, o prognóstico do Senhor é este: haverá um grande avivamento. Você está escutando o que eu estou falando? Há algo especial nesse momento. Haverá um grande avivamento. Estão se levantando homens de Deus, estão nascendo uma nova safra de valentes de Deus. Este povo incrível de Deus, que Deus vai levantar nesses dias, imbatíveis, indômitos, invencíveis, porque Deus vai levantar uma geração poderosa, uma geração de Davis, que vão derrubar todos os gigantes, Golias, dos casamentos e do meio da igreja, nesses tempos de dificuldade. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Eu espero de todo o meu coração que você seja grandemente edificado pelo Senhor. Eu queria te convidar para orar, convidar os que ficaram aí. Nem todos puderam ouvir até o fim. Sempre foi assim. Uma certa feita no sul, um pastor encerrou a pregação, só tinha um irmão escutando. Ele foi agradecer o irmão, e o irmão disse: não, eu estou aqui porque eu sou o porteiro, eu tenho que fechar a porta. Então, querido, você não é o porteiro, você está aí porque Deus tem um propósito na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus edifique você. Você foi chamado para ser reparador de brechas. Teu marido vai mudar, tua esposa vai mudar, teus filhos vão mudar. Não desista, não ande de acordo com a agenda da concorrência, ande de acordo com a agenda que está escrito na palavra de Deus. Eu profetizo e eu declaro que você é mais que vencedor, mais que vitorioso, que você é essa nova safra poderosa de gente na terra que vai fazer toda a diferença em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus, porque o Senhor vive, eu posso crer no amanhã. Porque o Senhor vive, eu posso crer que a tua palavra é uma palavra de vitória. Eu sei, Pai, que o inimigo, ele existe, mas eu sei que a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Há muitos casamentos destruídos. Há muitos casamentos que precisam de um toque poderoso do Teu Espírito Santo. E eu quero pedir nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, muda a história deste homem, a história desta mulher. Dá um casamento para esta moça, dá um casamento para esta irmã no Senhor. Dá um casamento para este homem, para este rapaz no Senhor. Levanta gente que tenha prazer na Tua palavra, gente que deseja a Tua palavra, gente que tenha alegria em servir o Senhor, gente obediente. Levanta músicos na igreja, obedientes à palavra de Deus. Levanta porteiros, obedientes à Tua palavra. Levanta diáconos, levanta presbíteros, levanta líderes, levanta uma igreja, Pai querido, de acordo com o que está escrito aqui, com o diagnóstico que nós acabamos de passar, de que Deus vai fazer um grande avivamento. Eu creio que vai ser assim, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, abençoe aqueles que estão aí ouvindo Tua palavra. Peço Tua misericórdia sobre aqueles, Pai, que não têm prazer na Tua palavra, que não conseguem ouvir a Tua palavra. Oro por eles. Oro, Pai querido, por aqueles que vivem enganados com a agenda da concorrência. Tenha misericórdia deles. Oro, querido Deus, que o Teu amor seja derramado nos corações nesta noite. Que o Senhor, Pai querido, faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Aviva a Tua palavra em cada coração, enquanto esperamos a Tua volta, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado a todos os que ainda estão aí, não é? Em nome do Senhor Jesus. Vocês são heróis vitoriosos, né? Estão aí, agradaram o coração de Deus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o autor e consumador da fé. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.